outro tema que a Abras tem interesse é o PL das farmácias, que inclusive estava para ser pautada a urgência. E não foi, a gente está até aguardando que seja. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. Ele basicamente permite que medicamentos sejam vendidos nos supermercados, mas exige uma série de coisas, farmacêuticos e algumas coisas que exigem nas próprias farmácias. Como é que o senhor está vendo essa tramitação? Há resistência por parte de algum setor? E o que a gente pode esperar para esse ano ainda? Sim, nós estamos esperançosos ainda que nós possamos colocar ainda para votação esse ano. E esse projeto é um projeto que dará ainda mais poder ao consumidor. Primeiro, pelo poder de escolha do consumidor. Segundo, pelo acesso. Os mercados têm horários diferenciados. Os mercados estão presentes em 100% dos municípios brasileiros. Os mercados têm uma capilaridade muito maior. Inclusive, tem um hábito do consumidor muito maior de frequentar os estabelecimentos. Então, automaticamente, nós teremos o consumidor tendo acesso uma possibilidade de acesso aos farmacêuticos com mais frequência. Naturalmente, na média, o consumidor brasileiro visita em torno de 9 vezes no supermercado. Esse projeto nós conseguimos, numa grande aliança, numa grande conversa com todos os setores envolvidos, com os farmacêuticos, nós chegamos ao projeto ideal, que é a farmácia completa dentro dos supermercados. Então, ou seja, a competição passa a ser também justa com os players do setor de farmacêutica, das farmácias. Por quê? Porque você terá a mesma regra sanitária, a mesma exigência de farmacêuticos, que eles tinham essa preocupação. Eu acho justo. Por outro lado, os farmacêuticos ficaram satisfeitos porque terão a mesma garantia e, ao mesmo tempo, uma ampliação do mercado de trabalho. Por outro lado, o consumidor, sem desconhecendo que o projeto é a farmácia completa, ainda pensando apenas nos medicamentos sem prescrição, numa pesquisa que nós fizemos com a Datafolha, apresentou uma preferência do consumidor de 75% querendo que voltasse à venda dos remédios no supermercado. Então, o consumidor ainda desconhece que nós estamos ofertando algo muito maior, que é a farmácia completa. E para o setor, qual que é o grande ponto de mudança para o setor? Ele vai de encontro. Como que nós criamos os nossos projetos? Nós criamos os nossos projetos, desde quando eu assumi a Abras, partindo do desejo do consumidor. Aonde está o desejo do consumidor? Ali a gente busca, capta e transforma em projetos. Um dos pontos que nós observamos ao longo do tempo é que o consumidor gostaria de ter mais acesso aos medicamentos, mas principalmente ele está buscando mais acesso à saúde. Está mudando o perfil, idade, os jovens. E o que nós miramos para o setor dos mercados? Ele fará a ponte de transição entre apenas vender alimentos para ampliar o seu foco em vender saúde e bem-estar. E os remédios, eles compõem essa cesta de serviços que nós temos que oferecer aos nossos consumidores. Ele é um pedaço pequeno. Se olhar a participação do remédio em si, ele é uma participação pequena, mas ele completa exatamente essa cesta de serviços que nós queremos desenvolver e atender aos nossos consumidores. A receptividade das farmácias, não de farmacêuticos, mas dessas redes que a gente tem, ou vai haver algum tipo de parceria com os supermercados? Então, hoje primeiro que assim, a associação Abrafarma com a Abras já assinam até documentos juntos, fizemos pedidos em conjunto agora para que o Hugo Mota colocasse em pauta esse projeto, então há um total consenso entre nós nessa questão. Até porque também libera um pouco a liberdade, dá um pouco mais de liberdade para a própria farmácia comercializar o que ela entende que seja viável. Agora, nós colocamos nesse projeto um ponto muito importante. Quando esse mercado não quiser operar essa farmácia, ele pode simplesmente fazer uma parceria com a farmácia local, com a farmácia do bairro. Então, nós vamos contribuir também para a sobrevivência dos pequenos nesse mercado.
Para você ter uma ideia, hoje 29 empresas do setor farmacêutico concentram 60% do faturamento. Ou seja, a imensa maioria das farmácias estão se apertando aí nesse mercado. Com o setor dos supermercados podendo ter essa liberdade de fazer parcerias, mas dentro da loja, não é na galeria, né? É dentro das lojas. Isso fará com que nós tenhamos aí uma possibilidade muito grande de impulsionar esse mercado. Por outro lado, o setor dos mercados também poderá ter as suas farmácias. Hoje, muitas empresas já operam com algumas farmácias, mas poderão trazer essas farmácias para dentro das lojas, dando mais conforto aos consumidores, resolvendo sua experiência de compra em uma única solução. Qual é a sua expectativa com o desenrolar? Já que a tramitação essa semana foi uma semana conturbada ali na Câmara, e alguma expectativa para esse ano, que já está terminando? Olha, nós tínhamos uma expectativa para essa semana, infelizmente nós tivemos uma mudança de planos, mas eu estou muito esperançoso para a próxima semana nós temos uma solução definitiva. Todos os líderes apoiam esse movimento, há um consenso muito grande, nós conseguimos a assinatura para entrar em regime de urgência de forma muito rápida, porque quando você tem um projeto que os setores estão alinhados, que os colaboradores estão alinhados e que beneficia o consumidor, para alguém ser contra, só se tiver um outro interesse que eu desconheço qual que seria. Ou seja, eu não acredito que tenha um parlamento que não esteja lá, um parlamentar que não esteja lá para atender a um desses segmentos, né? Ou o consumidor, ou o setor, ou os colaboradores. Então, ou seja,